Vamos falar hoje sobre o caso do Banco Master, que, ao meu ver, tudo indica que pode ser o início de um novo escândalo. Tem um ponto que ninguém ainda fez uma colocação ou criou uma linha sobre ela, que eu denomino aqui, que eu chamo de depósitos da corrupção. Será que isso tem a ver realmente ou não? Vamos simplesmente tentar entender o que acontece nessa cronologia de notícias, se a gente pode concluir isso ou não. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, onde a gente aqui aborda todos os assuntos sobre política, economia e situações que acontecem no dia a dia, única e exclusivamente para que a gente possa fazer a análise do que está acontecendo. Então vamos juntos aqui. Qual é o ponto principal? É que o BRB, um banco estatal, que é o Banco de Brasília, simplesmente comprou o Banco Master por 2 bilhões de reais, quando, na realidade, o BTG Pactual, que é um banco privado, ofereceu apenas R$ 1. Ora, não há uma discrepância de valor entre R$ 1 e 2 bilhões? Sim, isso já chama de cara uma atenção e das duas umas. Ou o BTG Pactual é um bando de incompetentes que não sabe fazer nada e estão ali brincando com o mercado. Sim, ali deve ser uma companhia de palhaços, porque você pega um banco muito bom e oferece R$ 1, no mínimo é algo aviltante. Ou realmente ele vale R$ 1. E do outro lado você tem o BRB, que simplesmente ofereceu 2 bilhões por um banco que alguém quer comprar por R$ 1. Alguém está brincando, alguém está errado. Ou o BTG está de brincadeira, ou o BRB está fazendo algo que não é muito salutar. Então vamos acompanhar essas notícias aqui. Para nosso início de análise, para a gente ter uma ideia o que é o Banco Master, eu separei aqui a manchete do Poder 360. Banco Master tem lucro líquido de 1 bilhão em 2024. Então você já chega aqui lendo a primeira conclusão, que é um banco, afinal de contas, salutar. Lucrou 1 bilhão em 2024. Não é uma quantia muito alta para você oferecer R$ 1 como valor de compra desse banco. Além do que, se você continuar lendo a matéria, está lá. Alta registrada é de 100% antes de 2023. Ou seja, os ganhos atingiram 531 milhões e o patrimônio líquido alcança 4,7 bilhões. O que ele quer dizer aqui? Que em 2023 o banco lucrou 531 milhões e em 2024 ele lucrou 1 bilhão. Significa que ele praticamente dobrou o lucro. Olha que coisa maravilhosa. Você simplesmente dobra o lucro da sua empresa em um ano. É um banco altamente rentável, uma empresa altamente eficaz. E você tem um patrimônio líquido de 4,7 bilhões. Eu acho que o pessoal do BTG ofereceu R$ 1 me parece estranho. Mas, do mesmo jeito, me parece estranho um pessoal de alta competência, porque vamos botar em consideração, o BTG tem profissionais altamente qualificados. Por que eles ofereceram R$ 1? Tem algo que não está batendo nessa história. Por isso, a minha primeira pergunta e o foco que eu quero botar, que é a questão de depósitos da corrupção. Vamos continuar. Logo em seguida, essa questão da oferta do BTG e a compra do BRB, o que fez o Galípolo? Ele simplesmente, presidente do Banco Central, convoca reunião com bancos nesse sábado para discutir o caso Master. Ora, por que simplesmente o Galípolo, lá do Banco Central, quer se envolver numa questão de um banco que, a princípio, tem lucro, dobrou o lucro de um ano para o outro? O que ele quer fazer? Ele quer fazer alguma intervenção? Ele quer simplesmente pedir explicações? O Banco Central pode se envolver nessa questão de compra entre bancos? Não está uma coisa meio nebulosa? Por que logo o Banco Central, o Galípolo, tomou a frente e começou a querer fazer verificações? Acredito eu que ele tenha começado a se mexer, porque o Poder 360 logo em seguida diz o seguinte: o Ministério Público Federal abre investigação para apurar compra do Banco Master pelo BRB. O objetivo é analisar se há irregularidades contra o sistema financeiro na transação. O procedimento é preliminar. Então, já deu ruim, porque o Ministério Público Federal, para querer fazer uma investigação, para querer começar a se mexer, é porque, no mínimo, tem algum indício que não está cheirando bem. E logo em seguida, o que faz o Banco Master? Simplesmente está ali, o Banco Master contratou a mulher de Alexandre de Moraes para fazer a sua defesa. Quem deu essa notícia foi lá, Malu Gasper. E aí você já começa a entender por que o Banco Master, que faturou 1 bilhão, que não tem problema nenhum, que diz que suas contas estão em ordem, que em 2023 tinha 4,7 bilhões em patrimônio líquido, 2023, 4 bilhões de patrimônio líquido, precisa contratar a esposa do Alexandre de Moraes
para poder defender ele junto ao Ministério Público, porque ele já está sabendo que isso vai bater na mão lá no STF. Aí você vai dizer, pô, mas peraí, como é que uma advogada que é mulher de um ministro advoga e vai defender alguém que pode cair a causa na mão dele? Claro, é muito simples, porque o próprio STF disse o quê? Que pode. Olha lá, tá lá para quem não lembra, por 7-4 o STF libera juízes para julgar clientes de parentes. Então, Toffoli, lembra da questão do Toffoli, que suspendeu a multa de 10 bilhões da JF, esposa do ministro, advoga para a empresa. Ora, pensa bem, uma multa de 10 bilhões, se o advogado ganha 10%, a mulher do Toffoli ganhou 1 bilhão de reais. Ora, não é uma quantia um pouquinho boa para você deixar passar em branco? Por isso que lá agora as esposas dos juízes, por um acaso dos ministros, a maioria é o quê? Trabalha em escritório de advocacia. A maioria recebe grandes causas e os seus maridos que julgam. Olha o que está acontecendo com a justiça. Entendeu por que eu comecei a achar, lá que eu fiz no início, que o Banco Master virou um depósito de corrupção? Porque tem mais coisa envolvida nisso. Não é só a questão dele sair correndo para contratar. Agora, que vale a gente destacar o seguinte, que a mulher de Moraes foi contratada pelo Banco Master com 7,6 bilhões de reais em papéis com vencimentos em janeiro a junho de 2025. Ora, se ele tinha um patrimônio de 4, aqui se ele tem papéis vencendo a 7, você já começa a entender o porquê que o Banco Pactual ofereceu apenas R$1. Porque, na realidade, o que está aparecendo é que o banco está o quê? Insolvente. Agora você começa a entender por que o Galípolo começou a correr atrás disso, começou a se mexer, começou a querer abafar a situação. E vamos lembrar que ainda tem outro detalhe, que a gente vai ver até um pouquinho aqui mais à frente, em que o Banco Master vendia os seus títulos com valores elevados, dizendo que estava garantindo pelo FGV, que é o Fundo de Garantidor de Crédito. Ou seja, pode comprar, não tem problema, porque se a gente quebrar, o FGC banca até 250 mil. Então, muita gente comprou. Tudo bem, até 250 mil. Mas por que eu acho que é depósito da corrupção? Vamos entender mais um pouquinho aqui. Eu separei aqui o que o Jaime Simão colocou, que eu achei bem interessante. Ele diz lá, bomba no Master, até as previdências sob risco. Isso não está aparecendo lá? Lembra do Postales? Lembra o que aconteceu? Lembra com o Fundo Previ, o que aconteceu nos governos anteriores do PT? Então tá lá. Banco Master já vendeu quase 2 bi em letras financeiras para fundos de previdências estaduais fora do FGC. Ou seja, não tem garantia. É papel voando. Isso aqui é papagaio puro. Só o Rio Previdência comprou 970 milhões. Amapá, Amazonas, SEDAI e outros fundos sob influência política. Aqui começa a brincadeira do meu título lá. Direta da União também entraram pesadamente na operação. O que significa? Um banco pequenininho, de repente, começa a receber um monte de dinheiro de fundos de previdência, de estatal. Não começa a ficar estranho? Não começa a ter assim, um cheirinho ruim nessa coisa? Ora, o banco tinha 4 bilhões de patrimônio, mas já está devendo 7. E por que esse pessoal continuou investindo? O que tem de estranho nessa coisa? É dinheiro público alocado em papéis que até a Caixa julgou arriscados demais. Vocês lembram daquele caso que ele foi lá, o Banco Master ofereceu 500 milhões em CDB lá para a Caixa comprar e 2 funcionários da Caixa, 2 técnicos, simplesmente negaram a operação por excesso de risco? E aí o que aconteceu com esses 2? Foram demitidos, se não me falha a memória, ou foram afastados. Mas eles tiveram a punição porque simplesmente atrapalharam a operação. Na realidade, eles viram que a operação era arriscada e não deixaram que o dinheiro da Caixa Econômica Federal entrasse nessa brincadeira. E aí o que aconteceu? Foram afastados. Qual o grau de diligência desses gestores? Sabiam do risco? Ignoraram alertas técnicos ou agiram sob influência? O TSE do Rio já alertou. O MPF pode transformar em denúncia e a conta, como sempre, vai sobrar para o contribuinte. Então, parece que a coisa não foi um pouco meio arquitetada para terminar ou funcionar dessa maneira. Isso aqui é o que o Jaime está falando e eu concordo em parte com ele. Como se não bastasse, está lá, Malu Gaspar botou que o Banco Master vendeu 1,9 bi em títulos sem garantia a fundos, estados e municípios. Está lá, ela confirmou aquilo que o Jaime falou. Porque muita gente vai dizer, não, isso é só um Twitter, é uma pessoa que ninguém conhece. Não, saiu lá no Globo, sim.
uma repórter que chamam de renome, a mídia mainstream, simplesmente dando essa informação. Então o Jaime ali parece estar certo. E também lá, a Economia do Estadão diz: SEDAI Estatal do Rio investiu 200 milhões em CDB do Banco Master. Aí o que eu fiz? Eu parei aqui na Money Times e fui dar uma lida a respeito de como estava essa situação, o que, ao meu entender, confirma o meu título lá em cima. Então tá lá, as rentabilidades oferecidas supera 140%, que já é algo estranho. O mercado, porém, tem encarado o Banco Mais como um banco com saúde financeira frágil. Então, significa que parece que o BTG estava certo em oferecer apenas R$ 1 pelo banco. No cenário, criou-se uma expectativa em toda a divulgação do balanço de dezembro do banco, de Daniel Vorcaro, que deve ser o dono do banco aqui. Outro mau sinal foi o aumento da dificuldade do Mais em captar recursos de investidores institucionais. Sim, depois que houve aquele caso com a Caixa Econômica Federal, ninguém mais quis meter a mão nessa cambuca. Por quê? Chamou atenção, virou notícia. Enquanto essa notícia não apareceu, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo debaixo dos panos. Estava todo mundo feliz. O banco dobrou a lucratividade dele de um ano para o outro, estava lá jorrando dinheiro, estava todo mundo investindo, as estatais, estava a festa da uva. Aquela brincadeira feliz que fazem com o dinheiro público. Também chamou a atenção a recusa da Caixa, aquilo que eu falei, dos 500 milhões. E não foi só isso não. O Money Times continua. Isso porque os CDBs contam com a cobertura do FGC. Sim, 250 mil por CPF. Sim, respeitando esse limite, além do global de 1 milhão por CPF, todas as instituições financeiras emissoras de CDB realmente não teriam muito que se preocupar, pois em caso de quebra do banco, seu investimento seria ressarcido pelo FGC. Agora aqui eu vou fazer um detalhe. Todo mundo acha que o FGC é uma instituição pública. Ela não é. Ela é privada. Não é o governo que bota o dinheiro no FGC. Ele garante até o que essa instituição tem de saldo. Hoje, se não me falha a memória, acho que a última vez que eu li, ela tinha 100 bilhões de saldo para cobrir quebra de banco. Isso interessa às instituições financeiras para manter o que? A credibilidade do mercado, dos próprios bancos. Só que aqui o Banco Master já tem uma conta, um papagaio ali de 52 bilhões. Então o que acontece? Por isso que o Banco Central, quando mostrei ele em cima, o Galípolo quis se meter, o Ministério Público começou a se meter, e se você tem dinheiro do Banco Master, começa a prestar atenção, porque quando o Banco Master sofreu uma intervenção ou tiver um problema qualquer, você não consegue sacar o dinheiro no dia seguinte. O FGC não vai no dia seguinte depositar na sua conta, até porque esse dinheiro todo não está líquido, ele está em patrimônio, ele precisa ser processado. Você vai receber, quem sabe, um dia, e a gente não sabe quando no Brasil, como é que essas coisas acontecem. Pode ser que mude no meio do caminho, o próprio FGC pode simplesmente fechar, porque é uma instituição privada, e quem tem o dinheiro do Banco Master não vê a cor do dinheiro. Mas aí a questão, pô, professor, você botou lá em cima que era depósitos da corrupção. Ora, simplesmente é o seguinte, esse dinheiro entrou, e por que ele não está no saldo do banco? Para onde esse dinheiro foi? Se ele tem uma dívida de 7 bi para pagar agora e o total dos papéis dele são 52, que desse dinheiro se o patrimônio líquido era 4? Onde é que foi essa diferença de quase 40 bilhões de reais? Lembra da loja americana? Então, é uma loja americana que desapareceu. É mais um escândalo. Para onde foi esse dinheiro? Todos esses depósitos, será que não foram para a corrupção? Por isso, essa foi a minha indagação. E, olha, não acaba por aqui, não. O Money Times termina dizendo muito bem, que era mais um que eu ia concluir. A saída encontrada foi a aquisição pelo BRB. Para quê? Vamos esconder isso aqui dentro de um banco estatal, porque a gente simplesmente controla isso. Só que tem um detalhe. O BRB é menor que o Banco Master. Ora, por que um banco pequeno vai comprar um banco maior do que ele? Vai assumir uma dívida muito maior que a sua capacidade? Porque ele é um banco estatal. Então quem vai pagar? Quem vai pagar no final, já que o FGC não vai ter condições de pagar isso, quem paga é o governo. Somos nós no final através dos nossos impostos. Então eles limpam tudo, resolvem o problema e fica feliz. É que o Twitter que eu separei do The Investor explica muito bem o que eu concluí. O caso do Banco Master só revela que todo o Brasil sabe. A justiça brasileira virou um grande balcão de negócios, ora, a gente viu a decisão do que aconteceu, e a instância suprema é o lugar em que a orgia público-privada é chancelada. Sim, você vai lá, julga pelo STF, acabou, ninguém mais pode reclamar. É o órgão final, você contrata a mulher de um ministro, ela ganha os honorários dela,
Obviamente, se ela é esposa do ministro, querendo ou não, são casados, o patrimônio é comum, então ele também absorve esse parte do patrimônio. A gente pode chamar até de um pagamento indireto, se você pensar dessa forma. E aí ninguém mais reclama e fica tudo tranquilo. Nessa grande festa brasileira, os agentes públicos, junto com seus seletos convidados, bebem, fumam e fazem o que quiserem. Aqui eu lembrei daquela festa lá em Paris, lembra aquela festa do guardanapo em Paris? A galera toda comemorando lá com Sérgio Cabral, aquela turma toda comemorando a corrupção e a gente pagando a conta. Quando tudo termina, a população recebe a conta para pagar e não pode reclamar, é claro. Então trabalhe, pague seus impostos em dias, porque a festa precisa continuar. Exato. Ele aqui resumiu tudo o que eu ia concluir no vídeo, por isso que eu separei esse Twitter. Para mim, tem angu nesse caroço, ou seja, tem caroço no angu, tem alguma coisa que não está funcionando. Estão querendo encobrir alguma coisa. Essa forçação do BRB entrar e comprar um galipo, logo em seguida querer intervir para poder esconder o MPF já aparecendo, tem alguma coisa ruim. Se puxar o rabo do gato, vai dar ruim, ok? Então, se você gosta desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. E você quer fazer um comentário, uma sugestão, ou até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E querendo, se inscreve no canal para que a gente possa se ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.